Te disse que o pai é preto, colocou a mãe no meio. Disse que o avô chegou aqui num navio que não era um negreiro. Se te viu e sentiu medo, falou todo mundo é preto. Disse que a avó foi lançada no mato e é miscigenado o meu dedo do meio. Olá, estamos no Movimento, podcast de cultura do Abril Abril. A nossa convidada é Bia Ferreira, 30 anos, nascida no estado de Minas Gerais, autora de 2 álbuns, Igreja Lesbiteriana, Um Chamado e Faminta, e na última entrevista já sabia tocar 24 instrumentos. Como passou 6 meses desde que essa que li, já há mais algum? Era saxofone, não? Eu queria muito, eu ainda não consegui, mas a minha meta é o sax. Eu quero muito chegar tocando um sax no meio do show, assim, mas ainda não rolou, não tive o tempo hábil. 2 dias para aprender. Talvez, uns 3. Há uma música na Revolução Portuguesa do Zé Mário Branco que diz: a cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Para a Bia, a cantiga também é uma arma? A cantiga é uma arma, minha voz é uma arma, as palavras são uma arma, o violão é uma arma. Eu acho que todas as ferramentas que a gente puder retirar da arte para se armar contra a opressão ou contra essa manipulação de pensamento, eu acho que são válidas. Sim, a arte é uma arma. Mas na primeira canção que compôs, a ideia não era essa, não é? Não era, porque acho que em algum momento eu fiquei só. Eu fui socializada num meio cultural cristão evangélico, e aquele era o meu meio social desde que eu nasci. E a partir do momento, aos 13 anos, que eu me entendo enquanto uma mulher lésbica, todo o meu meio social vira as costas para mim e eu passo a ser rejeitada daquele lugar. Então eu fiquei uma pessoa sem pertencimento, eu não tinha um lugar de pertencimento mais. Fiquei largada no mundo porque a minha forma de amar não condizia com a forma que essas pessoas acreditavam, e do lado de fora eu não conhecia ninguém, porque a minha única forma de sociabilidade era a igreja. Então, nesse momento foi quando eu, num ápice de desespero, escrevi minha primeira canção pedindo para Deus para eu não ser lésbica. Porque eu queria de volta meus amigos, eu queria de volta meus convívios, eu queria de volta meu meio social, eu queria me sentir alguém de novo. E aí escrevi essa música. Acho que Deus estava fazendo uma outra parada, ele não escutou, deu tudo certo, sou sapatona até hoje. E continua a acreditar em Deus? Olha, eu acredito muito em Deus. Acho que... E acha que é uma mulher ou um homem? Eu acho que é uma mulher. Eu não acho, não, eu tenho certeza que é uma mulher. E acho que quando a gente para pensar em Deus, quando eu falo uma mulher, eu falo de uma força feminina. Então, eu acredito na natureza enquanto uma força feminina de divindade. Então, para mim, Deus tem muito a ver com a natureza. A natureza traz divindade para minha compreensão de divino, assim. E como é que ficaram? Ontem no show disse que os seus pais pensam que vai para o inferno. Mas fala com eles regularmente? A gente se fala. Minha mãe estava mandando mensagem ontem falando assim: e aí, manda uma mensagem de áudio para eu ouvir sua voz, tá tudo bem? Mas e alguma vez assistiram a um show seu? Não. Não? Não. E ouviram discos? Não. Não mesmo? Não. E os irmãos? Meus irmãos, sim, meus irmãos amam. Eles vão em todos os concertos. Às vezes, no lançamento do meu álbum Faminta, a gente fez um concerto em São Paulo, que nós demos sold out no maior Sesc de São Paulo. 800 pessoas para assistir a gente, e foi muito bonito. E eu não tinha mais ingressos para dar. Mas também ninguém me pediu, então tudo bem. Quando eu tava me arrumando no camarim para descer, todos os meus irmãos tinham comprado o ingresso pro show e eles estavam lá para assistir o lançamento do show e eu nem sabia que eles iam estar lá. Então eles me fortalecem muito, assim. Eles me dão um suporte muito bonito pro meu trabalho. E sente-se, é uma coisa engraçada, porque podemos dizer que há bastantes coisas que aprendeu da igreja, não? Porque a forma de falar, a intervenção, quer dizer, parece um bocado entre o gospel
e a igreja lesbiteriana, não? Sim. Eu acho que essa ideia da igreja lesbiteriana vem da compreensão de que os meios cristãos, nos meios sociais cristãos, ditos cristãos, há muitas pessoas LGBTQIA+. E essas pessoas são enxotadas desses espaços, são jogadas fora, são excluídas desses espaços, mesmo tendo fé, mesmo acreditando naquele Deus, mesmo dando tudo de si para ser aceito naquele espaço. O fato de ser homoafetivo afasta essa pessoa de perto de Deus, entre muitas aspas aqui, tá? E aí eu falei, ninguém nunca mais vai sair de uma igreja, ser expulso de uma igreja e vai sentir o que eu senti quando eu escrevi a música pedindo pra não ser sapatão. Eu vou fazer a minha igreja. E aí eu entendo a igreja lesbiteriana enquanto igreja, porque igreja é um lugar onde pessoas que compactuam da mesma fé se encontram. Então qual é a nossa fé? Na emancipação social, política e afetiva de pessoas LGBTQIA+, imigrantes, negras, originárias, que essas pessoas ditas minorias, que a emancipação social, política e afetiva dessas pessoas contribua para um avanço social do mundo. Se você acredita nisso, então você faz parte da minha igreja. A minha igreja é lesbiteriana porque a gente pauta vida para pessoas lesbiterianas, entendendo que essa é a população que mais morre por causa da violência, né, de gênero. Então, eu acho que meus pais, eles acham que eu vou pro inferno porque eles acham que fazer isso que eu tô fazendo é brincar com coisa séria. O que eles não entendem é que eu não tô brincando, sabe? Então eu acho que esse projeto da igreja lesbiteriana é um projeto sólido, é um projeto onde a gente encontra pessoas que realmente transformam a sua forma de pensar através da conexão conosco. Então eu acho que esse espaço foi criado para receber essa galera que quer ter um lugar para encontrar pessoas parecidas com você, que compactuam da mesma fé, sem ter um Deus que vai te mandar pro inferno, sem ter um Deus que vai te punir. Não me importa a sua religião. Se você acredita em Alá, ou se você acredita em Buda, ou se você acredita em Jesus, ou Shalom, sei lá. Não me importa. Me importa o que a gente tem em comum. O que a gente acredita em comum pra gente se unir e defender a vida uns dos outros, sabe? Se é a emancipação social, política, afetiva daqueles grupos que eu acabei de falar, então que massa que a gente se encontra nesse lugar, vamos se unir, vamos tentar deixar as diferenças um pouquinho mais pra lá e se unir nesse espaço onde a gente consiga praticar o bem, praticar aquilo que tá tão dito na Bíblia, que é amar ao próximo, é o primeiro mandamento. A galera esqueceu do primeiro mandamento, que é amar o próximo. Então não é um movimento religioso, é um movimento político. É sobre isso. Mas foi uma estrada de Damasco comprida até. O álbum é 2018, não é? A Igreja Lesbiteriana é 2018. Entrou para direito aos 16 anos, não é? Uhum. E desistiu de direito São pela 5. música. São 5 anos no Brasil. 5 anos, sim. E desistiu de direito para a música. Como? Como é que foi esse processo? Olha, foi o que eu sempre quis fazer. Acho que o direito foi uma parada familiar. Poxa, você já é sapatão. Você já fica com esse negócio de viver de música. Com certeza vai ser uma bêbada jogada na rua, rodando chapéu. Essa é a ideia dos meus pais, assim, de artista, O que artista faz? Roda chapéu na rua, troca tudo por cachaça. A cabeça deles é essa. Cachaça não sei, mas a verdade é que andou muito tempo na rua e a viver na rua, não é? Sim, e eu não ingiro álcool. Eu sou uma pessoa que bebe só aguinha. Eu não ingiro álcool. Se for tomar cerveja, é 0 álcool. Não gosto de álcool. O álcool não me faz bem. Mas esse imaginário deles faz com que haja uma criminalização do que é ser artista. Sim. Sabe? E aí, acho que nesse lugar mesmo, deles não conseguirem entender que dá pra ser artista, que dá pra viver, pagar as contas fazendo isso. Então aí eu falei, não, tudo bem, eu posso fazer faculdade. Eu queria só sair de casa mesmo. Mas eu tinha 16. Ontem no show disse que viveu durante bastante tempo na rua. E como é que essa experiência foi? Essa experiência foi quando eu resolvi sair daqueles moldes convencionais e experimentar o que eu queria fazer. Então, eu tinha férias, eu pegava um caminhão
carona, botava uma mochila nas costas, meu violão. Pra onde você tá indo, moço? Ah, tô indo pra Bahia. Tá bom, posso ir com você? Pode. Demorou. Eu ia, levava minha rede, abria minha rede, dormia tranquilinha. Ia pegando carona, parando nos postos de gasolina, tocando meu violão. Às vezes não tinha onde dormir, dorme na praça, dorme na rua, dorme, encosta ali atrás de um caminhão, dorme aonde der. Abre sua rede e vive. E eu vivi dessa forma durante muito tempo, por não ter condição financeira mesmo de bancar uma outra forma de vida. E por não abrir mão de viver o que eu queria viver. E foi quase por acaso que foi fazer o primeiro concerto, não é? Foi... Olha, o primeiro concerto da minha vida, eu não lembro nem... Olha, eu acho que eu era muito criança. Mas... Aquele que deu a volta ao aquele som... que deu a volta, o Sofar Sounds, ele foi por acaso. Mas ele já não era o meu primeiro concerto. Eu já vivia de música há muito tempo, sabe? Tanto que essa canção, Cota Não É Esmola, ela foi escrita muitos anos antes de 2018. Acho que 2012, 2011. Foi quando estava começando a luta por cotas no Brasil, assim. E... Para explicar, não é luta por velhos, mas é luta por cotas na universidade. Por cotas das universidades, exatamente. E aí... Não é para adotar cada um o seu velhinho. Portanto, cada um o seu velhinho, leve um para casa. Estamos descansados. Não nos vão adotar, não é? Mas... foi em 2018 que eu peguei uma boleia dessas de caminhão e fui parar em Curitiba e tudo foi acontecendo, vai ali. Eu fui sendo guiada, assim. Pessoas foram me mandando pros lugares. Olha, eu acho que você vai gostar de ir ali, você vai gostar de ir ali. Chega ali, a moça falou, toca ali, toco. E aí... Em troca de um vídeo. Mas não se apercebeu logo do sucesso do vídeo, não é? Não tinha internet, não tinha... Eu vendi o meu celular que eu tinha na época para fazer um dinheiro de voltar. Tava indo pra Bahia. E fui pra Chapada Diamantina, meio do mato. Curtir natureza, cachoeira. Viver lá. E acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja, já dizia o sambista. Aí eu desci pra Lençóis pra fazer um som, pra rodar meu chapéu. E uma moça virou pra mim e falou, ei, você! Não é você que canta Cota Não É Esmola? Eu falei, ué, nunca vim aqui, como é que você sabe que eu canto Cota Não É Esmola? Ela falou, pô, não é você nesse vídeo aqui não? Aí me mostrou o vídeo, tinha 1 milhão de visualizações, assim, o vídeo. Fiquei chocada, falei, ué, sou eu. E aí eu descobri que o vídeo tinha viralizado. E depois houve algum efeito disso? Houve, depois eu comecei a ser muito procurada. Arrumei um celular. Claro. Comecei a ser procurada pelas pessoas nas redes sociais e tal. Entendi que eu tinha que voltar para São Paulo, peguei uma carona de novo de caminhão, desci até São Paulo. E foi aí que começou uma parte muito difícil do rolê, que foi quando eu cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém mesmo. Cheguei lá e fui dormir na rua. Mas eu queria ir para São Paulo, porque era onde eu ia conseguir oportunidade de trabalhar, era onde as pessoas que estavam entrando em contato comigo eram de lá. Então eu senti que ia ter um movimento acontecendo por lá e que eu precisava estar lá, mas eu não sabia como eu ia estar lá. E como é que foi? Foi importante para eu estar aqui agora, mas acho que hoje em dia eu moro numa casa bem grande, bem confortável, para receber os meus amigos artistas que vêm do Nordeste ou de algum lugar que não tem onde ficar, porque eu acho muito cruel a realidade que eu passei na vida, assim. Mas acho que foi importante. Fui encontrando pessoas muito incríveis durante esse processo, que me abrigaram na casa, Tem uma banda chamada Francisco Elombre, e eu fiquei morando no sofá da casa dos meninos, assim, um bom tempo. E é uma banda que eu admiro muito. Eles vão tocar agora, inclusive, na Festa do Avante. E a gente se encontrou no Festival Milho Verde, na Espanha, agora, para um show. Eu toquei antes, eles tocaram depois de mim, no mesmo palco. E eu fiz uma participação no show deles, e a gente celebrando
que a gente se encontrou no momento da vida que eu não tinha nem casa pra morar. E agora a gente se encontra em outro país pra fazer show, sabe? E isso é muito grandioso, assim, pra nossa história enquanto artistas e pro nosso contato enquanto amigos mesmo, enquanto pessoas que viram o crescimento uns dos outros, assim. Então, eu encontrei muita gente boa nesse caminho. Acho que ele tinha que ser assim pra eu encontrar as pessoas que eu encontrei, sabe? Estava a falar da Festa do Avante, portanto, o ano passado estive na Festa do Avante. Tive. Não é? E também não foi fácil, não é? Ah, não foi. Não é? Não foi. Não foi fácil. Quer dizer, o concerto foi fácil. O concerto foi lindo, as pessoas depositavam cravos ao pé do palco, foi emblemático, foi muito acolhedor, foi muito bonito saber que eu estava fazendo um concerto para pessoas que já acreditavam naquela mesma verdade que eu. Porque acho que antes de fazer esse concerto, eu recebi um lado hostil de Portugal que eu ainda não conhecia. Então eu fiquei com medo mesmo. Então chegar lá na Festa do Avante e ver pessoas realmente dispostas a compartilhar daquilo que eu estava cantando, a cantar junto comigo, a entender aquela mensagem que eu estava falando, depositando cravos ao pé do palco. Nossa, eu saí de lá assim com um coração muito grande. Eu acho que foi um dos shows mais bonitos que eu fiz de todas as minhas passagens aqui em Portugal. Essa Festa do Avante ficou bem marcada para mim. Mas é estranho ter medo, porque, assim, ser negra do Brasil não é fácil, não é? Não o é, mas eu em Portugal conseguiu bater eu isso. sei lidar com o racismo no Brasil. Eu cresci lá. Sim. Eu sei como lidar com os racistas de lá. Os racistas daqui, eles sorriem pra você e na internet eles falam que eles sabem o hotel que você tá. Ok. Mas ele passa na rua, ele não vai te bater, ele não vai te xingar. Ele vai só dar um sorriso e continuar andando. Na casa dele, ele vai ameaçar você, sua família. Ele vai ser hostil. É um bocado o fado tropical que cantava o Chico Buarque, não é? Mas você vai pensando que... Qual é o ponto dessa covardia? Por que a coragem é tão grande na rede social? Eu fui descobrir que a coragem era só na rede social depois que acabou o show do Avante. Sim. Mas até então, eu tava ligando para o meu produtor daqui de Lisboa dizendo: eu não consigo sair do hotel. Me mandaram uma mensagem com o endereço do hotel que eu tô. Eu não vou sair. Eu não vou sair do hotel. As pessoas estão falando que eu apoio a guerra, que eu sou a favor da guerra da Rússia contra a Ucrânia e estão me mandando o endereço do meu hotel, Luiz. Eu não vou sair do hotel. Estão falando que vão me pegar na esquina do hotel. Eu recebendo mensagens com esse teor nas minhas redes sociais. Tudo isso depois que um dito jornalista aí, um tal de José Milhazes, sei lá. Jornalista. Sei lá o que ele é. Falou... É isso. Falou alguma coisa na TV aberta, me acusando de ser uma pessoa que se apropria das causas LGBTQIA+, e de raça, mas eu apoio a guerra na Ucrânia e que eu vim aqui para apoiar a guerra. No fundo é uma branca loira, é o que ele queria dizer, não é? E foi muito horrível a forma... racista com que as pessoas receberam isso. As pessoas saíram do fundo dos bueiros para expelir racismo. Então eu realmente fiquei com medo porque eu tô em outro país, porque eu não sou cidadã daqui, eu tô aqui só para trabalhar. Eu não sei como lidar. Mas mesmo o Dino Santiago, que atuou no mesmo ano, também confessou que tinha tido uma onda de ódio, mas depois aquilo, ambos os concertos... Sim, depois dos concertos as coisas... Eu entendi que aquilo era só uma meia dúzia de gente desocupada que tinha tempo para ficar gastando ali falando nada, sabe? Já tinha ouvido o Dino Santiago? Sim, Dino ele faz parte do começo da minha pesquisa por música negra de fora do Brasil, porque eu durante muito tempo só ouvi música do Brasil. E aí, primeiro eu conheci a Sara Tavares e me encantei pela Sara. Para mim, muito do que eu faço tem muita referência da forma como ela toca o violão, da forma como ela canta, da forma como ela se posiciona. Sara é escola. E aí depois eu fui conhecendo Dino, Maíra Andrade, fui conhecendo Eva Rap Diva,
de Vari, fui conhecendo uma galera de Angola, uma galera de Cabo Verde, e entendendo outras sonoridades dessa música africana e afrodiaspórica, assim, nesses lugares. E virou o foco da minha pesquisa, assim. Hoje em dia, a minha pesquisa musical é voltada para isso, assim. Muito bem. Como é que se vê? Como é que se caracteriza? Mulher, primeiro, sapatona, como diz, negra, como é que... Eu me caracterizo... Arquivista. Eu me caracterizo uma mulher negra, em primeiro lugar, assim. E uma mulher negra sapatona. E é importante me apresentar e me colocar nesses lugares porque mostra muito da construção de quem eu sou e da resistência de quem foi antes de mim, para que eu pudesse falar isso agora. Então... O seu bisavô era escravo? O meu avô. O seu avô até aos 40 anos, não é? Até os 40 anos. Sim. O meu avô trabalhava... Ele aprendeu a ler aos 40. Com a Bíblia. E aí minha família é toda religiosa. Então... Foi uma troca de uma escravização por outra, assim. Porque escravizou a mente mesmo. Tem uma frase que diz que a minha escrevivência transcende a sua teoria, não é? É um pouco o lugar da fala, a importância do lugar da fala. Mas isso não é absolutamente verdade, não é? Porque nós temos 80% ou 90% de pobres e eles elegem ricos. Portanto, a escrevivência deles não serve para os libertar sozinhos, não é? Não basta a vivência para os libertar. O que é preciso mais? É preciso mais alguma coisa? Eu acho que quando eu falo que a minha escrevivência transcende a sua teoria, escrevivência é um conceito criado pela dona Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira incrível. E também académica. Intelectual brasileira de altíssimo nível. O máximo respeito. Quando eu falo que a minha escrevivência transcende sua teoria, você estar com esse livro do marxismo negro aqui para ler. Por quê? É porque a minha escrevivência transcende qualquer teoria que você leia aí. Você, enquanto um homem branco, enquanto Marx, um homem branco, possam falar sobre isso. Entende? A minha escrevivência transcende qualquer teoria que você leia, porque você nunca vai saber o que é ser eu. Mas havia uma piada a seguir à Revolução Soviética, que se encontrou o embaixador do Reino Unido com o embaixador soviético. E o embaixador do Reino Unido era neto de operários e o soviético era neto de aristocratas. E o do Reino Unido disse: eu sou neto de operários e você de aristocrata. E o soviético respondeu: ambos traímos a nossa classe. No sentido que, às vezes, não basta ter nascido num sítio para lutar a favor desse sítio, não é? Exatamente. E você também não precisa ser uma pessoa negra para lutar contra o racismo. Isso é muito importante dizer. Mas qualquer teoria... Claro. Qualquer estudo que você tenha sobre povos africanos, sobre categorias teóricas de pensamentos pretos, qualquer coisa desse tipo, não chega perto da escrevivência que é escrever a própria história de uma vivência de uma pessoa negra, em qualquer âmbito da sociedade. Então, quando eu digo a minha escrevivência transcende sua teoria, é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Sobre as pessoas que lá no Brasil, por exemplo, é muito comum subirem de jipe na favela, com tudo blindado, e ficar anotando o que tá vendo para fazer trabalho na faculdade. Sabe? Há um desenho, não sei se tu conheces um desenhador que é o Quino, que tinha a Mafalda, a contestatária. Então ele tinha uns cartoons, e então tinha um cartoon que era um criado assim de gatas e um tipo a subir às costas dele para tirar um livro do Marx, não é? A gente chama de... Lá no Brasil tem vários nomes, essa galera. Tem as esquerdopate, tem os esquerdomacho, que é essa galera que milita muito na internet. Esquerda caviar, que em Portugal chama-se. É a galera que eu falo de dentro do AP. Sim. É aquele pessoal que nunca saiu de dentro do apartamento, tá com o ar-condicionado, o MacBook ali, ó, militando horrores no computador da Apple. Sim.
mas nunca desceu na favela ou ali, ó, no semáforo perto de casa pra ver a senhora que tá trabalhando pra sustentar 4 filhos que estão em casa sem ir pra escola porque não tem condição. É um feminismo que serve só pra olhar as amigas do prédio, do condomínio, as que andam comigo. É uma luta de pessoas que elas são muito idealistas, marxistas. Aí eu li Frantz Fanon, mas na hora de fazer mesmo, Sim. não consta. Mas esse problema, isto é, o ser negro no Brasil não é uma coisa chique, não é uma coisa que se fazer, no Forbes aí já existe um milionário negro. É ser também pobre, não é? É ser também de classe baixa. A luta de classe está inscrita Na raça. na raça, Sim. dado o colonialismo. Sim. Pessoas ricas, ou pessoas negras ricas no Brasil normalmente são jogadores de futebol. Sim. Ou algum atleta que se sobressaiu. Tem alguns atores de TV. Mas assim, é isso, né? Sim. A gente não... Mas não achas que por vezes tu falas de interseccionalidade, mas quando estás a falar de interseccionalidade falavas da raça e da orientação sexual. Não achas que a questão da classe é Não, também eu acho fundamental? importantíssimo. Eu vim da periferia da zona rural. Eu não vim de uma periferia de uma grande metrópole. Sim. Então, lá onde eu nasci, na periferia da zona rural de Minas Gerais, eu nunca tinha visto uma mulher lésbica na minha vida. Eu nem sabia que existia mulher lésbica. Eu não fazia ideia do que é lésbica. Eu morava numa roça. Como é que isso se revelou? Eu morava numa roça. Eu entendi que eu tinha uma afeição muito grande pelas minhas amigas. Algumas amigas mais do que outras. E eu fui entendendo isso, que eu não tinha interesse nenhum. Minhas amigas já estavam com 12 anos, mandando cartinha pra não sei quem na escola. E eu, com ciúme, porque minha amiga tava trocando cartinha com um menino. Achas, numa canção tu tens isso, não é? Naquela canção... Aquela moça. Sim. Não vou perder essa menina pra você. Porque Sim. era só sobre isso. Cara, tá acontecendo um negócio aqui, eu não tô gostando disso, não. Mas eu não conhecia. Eu morava numa roça que era boi, cavalo, vaca, galinha, o bar do Seu Sebastião, que era onde os velhos bebos iam jogar sinuca e ficar bebendo, e a igreja. E eu só ficava ali naquele cerquinha da igreja. Eu nunca tinha visto, não sabia que existia. Então, eu acho que falar de classe social é intrínseco quando eu falo mulher negra. As mulheres negras são Sim. a base dessa pirâmide social. A base da pirâmide social são mulheres negras. É a maioria e é quem está nos subempregos, é quem está ocupando essa base para ter Sim. 1% aqui trilhardário, sabe? Então, primeiro vem as mulheres pretas, as mulheres indígenas que estão na base dessa pirâmide, mulheres pretas, indígenas, travestis, estão nessa base dessa pirâmide. Depois vem os homens pretos. Depois vem as mulheres brancas. Depois vem os homens brancos. E aí, quando você entende essa pirâmide, entenda-se do mais escuro para o mais claro, passando por várias coisas, tem os amarelos, os marrons. Quanto mais claro, mais perto do topo da pirâmide. E é isso, assim. Então, quando eu falo mulher negra lésbica, eu tô fazendo um recorte que, para mim, assim, no meu pensamento, estava intrínseco à classe. Mas é importante dizer que eu venho da periferia da zona rural de Minas Gerais, e de um lugar onde as pessoas que vêm de onde eu venho muitas vezes não têm nem conhecimento, acesso às informações que eu tive. E eu trabalho para isso, que é para levar pra galera lá de onde eu vim ter acesso às paradas doidas que a gente tá pensando também. E já há resultados? Há muitos. Então. Há muitos resultados. É muito bonito receber a devolutiva das pessoas através do contato com a nossa arte, sabe? Pessoas que falam, olha, mudou a minha vida. Olha, eu ia me matar e eu ouvi seu som. Olha, eu não acreditava em cota. Eu achava que era uma bobagem. Olha, Bia, eu acho que eu era aquela feminista ali que você tava falando. Que só tava na internet mesmo. Obrigada, você me tocou aqui. Vou rever. E muita gente preta que fala, cara,
caramba, você tá falando mesmo! Você falou tudo que eu queria falar! Nossa, foi muito foda! E aí é muito massa, porque as pessoas negras que vão aos meus concertos, as pessoas imigrantes, as pessoas indígenas, enfim, que vão no meu concerto, essas pessoas sempre saem Empoderadas. muito empoderadas. E as pessoas que não fazem parte de nenhuma dessas classes são as pessoas que falam, poxa, olha, você me fez pensar. Olha, eu nunca tinha pensado dessa forma não, ó. Muito obrigada. E eu acho que quando gera um incômodo, gera mudança, porque ninguém que tá confortável muda de lugar. Então, acho que eu tenho recebido várias devolutivas de mudança, de mexer, de desconforto. E eu acho que isso é válido. E quando veio do Brasil para Portugal, percebeu que o racismo, tínhamos começado a falar disso, tem uma forma diferente? Aquela história de aqui não há racismo, não é? Quer dizer, também herdámos do Brasil o lusotropicalismo, não é? Essa ideia da união de todo mundo? Sim, é diferente, como é diferente a forma como os portugueses colonizaram essas tangas, não é? É um bocado... As pessoas não têm consciência disso, não é? Eu chego aqui... A primeira vez que eu vim aqui conversando com as pessoas, eu ouvi várias coisas que eu fiquei chocada. Tipo que maus mesmo eram os espanhóis. Sim. Eu ouvi isso de um cara aqui, que maus mesmo eram os espanhóis. E eu falei, tá bom. Vai lá no Brasil perguntar. Que eram os espanhóis. Sim. Vai lá no Brasil perguntar pros povos originários. Sim. Vai lá perguntar pros pretinhos do lado do Brasil. Porque eu acho que a história aqui é contada de um jeito muito... sabe, sei lá... Dos descobrimentos. Sim. Nós, com a nossa vasta esquadra de navios, saímos... Sabe, quase uma história da Disney, assim, ó, Sim. sabe? Mas sem Pocahontas, não é? É quase uma história. Mas sem Pocahontas, porque eles estavam matando todas, sabe? Sim. E aí é muito bizarro chegar aqui e saber que a história é outra. Chegar aqui e eu vi que Portugal e Brasil são países irmãos. Caim e Abel, né? Caim e Abel. Caim foi lá, deu várias pauladas no Abel, matou ele e tipo... Eu vi isso numa entrevista, disseste que só se fossem como o Caim e Abel. Não tem. E aí eu sou cancelada quando eu falo essas coisas. As pessoas aqui em Portugal, eles ficam bravos quando eu falo sobre isso. Mas é porque eu acho que é necessário que a gente fale sobre Só isso. uma vez que eu tive quase achei alguma graça ao racismo foi quando houve uma manifestação contra o Lula promovida pelo Chega no Parlamento e estavam brasileiros e portugueses, e os portugueses começaram a insultar os brasileiros Que estavam no mesmo... no mesmo sítio. Caramba! Não, e aí é foda, porque não é a expressão de como é que as pessoas não têm conhecimento. As pessoas não têm conhecimento. Ela não tem consciência de classe, ela não tem consciência de raça. Aí ela tá lá defendendo o Bolsonaro e quando o racismo bate na porta dela, Sim. é quando ela... Descobre que afinal... É quando ela toma um susto e ela fala, caramba, eu não sou eles. Sim. Sabe? E aí é muito cruel a pessoa ter que passar por isso pra entender que ela não é eles. É muito Mas bizarro, quando tu né? cantas a conta vai chegar, tens sempre um certo cuidado de explicar às pessoas que não viviam há 500 anos, salvo alguém que tenha esse milagre, que tu próprio não vives há 500 anos, mas continuas a pagar a conta hoje. E é preciso alguém pagar a conta. E as pessoas têm essa percepção do que o colonialismo ainda deixa traços, ainda provoca desigualdades. Conseguem perceber isso ou há uma resistência muito grande? Como se Aqui fossem em Portugal? responsáveis? Sim. Eu peço pra eles virem visitar a Casa do Alentejo. Vai visitar a Casa do Alentejo, me conta de onde que vem aquele ouro lá da parede. Me conta de que mina de ouro de Portugal que foi tirado aquele ouro da Casa do Alentejo. Coitada da Casa do Alentejo, pá. Não, mas aí eu falo, Sim. vai lá visitar, você vai ver aquele monte de ouro e eu duvido que ele saiu de Portugal. Eu duvido que ele saiu daqui. E aí, quando você vê pessoas, comunidades inteiras, indígenas, morrendo por causa do mercúrio no rio, da água que eles bebem,
desde os primórdios, Sim. eu não tô falando que a culpa é da Casa do Alentejo, mas a culpa é de quem foi lá incentivar a extração daquela mina de pagar ouro. essa conta? Eu acho que essa dívida tem que ser paga financeiramente. É financeiramente. Como é que você mantém... devia pagar aos outros... A Europa inteira devia pagar pela colonização. A colonização Pelo deveria menos ser perdoar as criminalizada. dívidas. Deveria ser criminalizada. Não é perdoar a dívida, é perdoar a dívida e pagar. Sim. Porque não existe uma dívida. Quem deve é a galera daqui. Quem que deve? O Chile deve? A Venezuela tá devendo? Sabe? É muito insano ter que explicar sobre isso. Mesmo essa dívida tem efeitos diferentes nos países. Porque, por exemplo, grande parte dos habitantes do Brasil, os 55%, são provavelmente descendentes dos colonizadores, não é? Portanto, se pagares a dívida para o Brasil, estás a pagar também aos colonizadores, não é? Há aqui um mecanismo que tem que ser um como mecanismo... assim? Não entendi. Sim, porque assim, tu vais ao Chile e ao Brasil, ao Chile e sei lá, eles liquidaram as populações autóctones. Quem vive lá, por exemplo, vais aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi colónia e, portanto, poderia pedir, isto está um bocado a derrapar na maionese, mas podia pedir ao Reino Unido que pagasse aos Estados Unidos dinheiro. Mas quem vive nos Estados Unidos atualmente, a maior parte, tirando os descendentes de escravos e os poucos índios que restam, são descendentes dos colonizadores, não é? Não é um mecanismo que seja automático de pagamento de países, não é? É isso, mas se você parar para pensar que a cada €1 emprestado da Europa para países do continente africano, eles têm que devolver 24? Sim, claro. Isso é bizarro. Entendeu? Sim. Isso não faz o menor sentido. Então, há uma falsa demonstração de arrependimento que na real não existe. Na real não existe mesmo. E eu acho que quando eu falo que a conta vai chegar, é porque eu quero que cada imigrante que ouça meu som, que esteja aqui, cada pessoa negra, cada pessoa que vem de algum lugar que sofre opressão, que essa pessoa ouça meu som e fale, caramba, se a gente for olhar mesmo pro lado, eu acho que só tem nós, né? A gente é maioria aqui. Sim. Se a gente resolve... Você sabia que o nome mais registrado na Europa ano passado foi Mohammed? Procura no Google. Sim. Isso. Sim. Entende? Sim. Embora, enfim, essa ideia vai alimentar a extrema-direita dizendo que há uma substituição populacional, não é? O que não é verdade. Não, mas o que eu estou te dizendo é que existe muita gente. Sim. A gente é muito. E se a gente se movimenta, a gente consegue dar um basta nessa opressão. Claro. E aí eu acho que as pessoas querem que a gente pense que a gente é muito pouquinho pra ficar aguentando de cabeça baixa todo o racismo, toda a xenofobia, os muros pichados pela cidade. Vocês sabem, tá aí, saiu nos jornais, saiu em tudo quanto é lugar. Então, enquanto a gente tá silencioso, quietinho, não reclama, tá no subemprego, tá no lugar depreciado, tá tudo bem. A partir do momento que a gente começa a ter acesso à informação para a construção de uma crítica social melhor, e eu não tô nem falando concorda comigo ou concorda com outro, eu tô falando ter o poder de ter acesso à informação e tirar sua própria conclusão. Que isso é tirado dessas pessoas que estão pensando em tenho que sobreviver, não posso ser deportado, tenho que andar direitinho, tenho que conseguir um NIF, tenho que conseguir um... Entende? Essa pessoa ela não tem tempo de parar e ler um livro. Essa pessoa não tem tempo de parar e se informar a respeito de como ela se mantém viva apesar da xenofobia entregue aqui. Eu mesma já fiquei esperando, sei lá, 40 minutos para ser atendida numa padaria no bairro Alto, porque eu falei português do Brasil. E o cara ficou fingindo que não estava entendendo o que eu estava dizendo. E eu fiquei sentada no balcão ali dele durante 40 minutos, esperando o meu café com leite. E ele só não me atendeu. Eu tô falando de mim. Mas chegou a te atender ou não? Não, ele olhou, eu olhei pra ele, ele chegou ali, tava atendendo as pessoas que estavam aqui. Falei, senhor, por favor, um café com leite.
Ele me olhou, continuou atendendo todo mundo que tava ali. Os garçons iam, atendiam as mesas que estavam ali. Eu não tava nem na mesa, eu tava sentada no balcão. Não tinha como ele não me ver, eu tava sentada no balcão. E isso acontece, e se você for perguntar para vários brasileiros que moram aqui, eles vão te contar várias histórias. Se você for perguntar para um indiano que mora aqui, ele vai te contar várias histórias. E o que eu tô dizendo é que as pessoas, elas não querem admitir a forma que elas agem, mas elas agem. Então, é claro que não existe isso aqui. Mas aí, na hora da hostilidade, eles não pensam duas vezes em serem hostis. Então, a gente precisa parar de negar a existência da xenofobia, a existência desse discurso. Sei lá, eu já entrei num carro de aplicativo e a senhora começou a falar: eu não tenho nada contra brasileiro não, mas eu acho que é tudo preguiçoso. Eu acho que é tudo preguiçoso, eu acho que as mulheres vêm pra cá pra fazer programa. Ela começou a falar várias coisas pra mim. Mas aí ela falou: mas eu tenho uma amiga brasileira que gosta de mim, eu gosto dela. Quer dizer, eu não tenho ódio aos brasileiros, é só esses que vêm pra cá. E eu fiquei olhando assim, eu falei: mas eu sou brasileira. Mas você deve ser diferente, né? Não é de você que eu tô falando. Eu fiquei chocada, eu dei 1 estrela pra ela no aplicativo. Porque ela vai dizer que... Fiquei com ódio, eu fiquei com ódio. E eu não podia fazer nada, porque ela ia abrir a porta do carro, me deixar em qualquer lugar que eu não sei onde eu tava. Sim. Eu ia ficar de calça curta. Mas pensa, ela não teve vergonha de falar, mesmo ouvindo que eu era brasileira. Mesmo, ela não sentiu que tinha uma coisa ruim dela falar aquilo pra mim. Pra ela era totalmente comum. E esse senso comum faz com que as pessoas reproduzam o racismo de uma forma muito cruel aqui. Não sei, em Portugal, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas há uma certa libertação da palavra de extrema-direita, da palavra racista. Havia coisas que antigamente as pessoas não tinham coragem de dizer e agora... Eles assumem e têm orgulho. A coberto das redes sociais, do não sei o que, há uma certa libertação do ódio. Como é que isso é possível ser combatido? Eu acho que isso é combatido com informação. Quanto mais pessoas com acesso à informação, mais elas vão saber responder o racismo. Mais elas vão conseguir reconhecer o racismo. Porque às vezes ele é tão velado que você não percebe que está sofrendo racismo. E isso é muito cruel. Então, quanto mais pessoas sabendo o que é o racismo, quando acontecer, mesmo que não seja com você, você está vendo acontecer, você vai falar: ei, isso aí é racismo. Então, eu acho que quando a gente mostra a cara dessas pessoas, é quando elas começam a ter vergonha de ser mostrada. Porque vai rolar um julgamento, aí a professora da escola do seu filho vai ver você sendo racista, a diretora da escola do seu filho vai ver lá o vídeo de você sendo racista. A sociedade como um todo, que aparentemente não quer ser racista, até os que são vão te julgar. Você vai ficar no lugar de exclusão. E ninguém quer estar naquele lugar. Então eu acho que a partir do momento que a gente tem acesso à informação e acesso a essas técnicas de como expor um racista, porque quem tem que ter vergonha é o racista. Não é quem sofreu o racismo. Quem tem que ter vergonha é o xenófobo. Não é quem sofreu a xenofobia. Então, quando isso acontece, a gente precisa pensar dessa forma, que o acesso à informação é o que vai libertar o nosso povo, é o que vai libertar a nossa classe, é o que vai libertar o acesso à informação, o conhecimento é a saída. Não tem, eu sei que um livro e um livro e uma arma, que é isso que os armamentistas falam no Brasil. Se acontecer uma guerra, você vai chegar com um livro ou com uma arma? Se você tiver um livro na mão, a guerra nem acontece. E aí eu acho que a gente precisa entender e educar os nossos iguais enquanto pessoas que vão usar o acesso à informação como ferramenta de defesa. Tu no álbum Faminta, tens metade do álbum, tu definiste ontem no show como é que é? A primeira parte? A primeira parte. Música para sapatão fazer neném. Neném, não é? Explicando que, embora alguém diga que não fazem, tentam muito, não é? A gente tenta muito. O importante é ter fé. É ter fé. E dizes que uma parte fundamental, como doutrina revolucionária, é o amor. Como é que isso funciona?
Eu acredito que se você tiver acesso só às informações do que está acontecendo no mundo, você vai adoecer. Sua mente vai adoecer, automaticamente seu corpo também vai adoecer. E acho que o que mantém a gente vivo, saudável, é a troca afetiva com os nossos iguais. Seja com um amigo, uma amiga, uma namorada, namorado, filho, sobrinho, alguém que você tenha afeto. Essa troca afetiva é o que mantém a gente vivo. É o que faz você chegar muito estressado num dia de trabalho, mas você chega em casa, tem, sei lá, sua neta, sua filha, sabe? Tem alguém ali pra te receber, pra te dar um... essa troca afetiva social é o que mantém a gente vivo, são. Sem sair quebrando tudo no meio da rua, tocando fogo nas coisas, sabe? Tipo, o afeto... E às vezes não é necessário quebrar tudo na rua e tocando fogo nas coisas. E você fica pensando que, por exemplo, sei lá, poxa, não vou tocar fogo nas coisas, eu tenho uma filha em casa, velho. Sabe? Eu tenho que arrumar um outro jeito de resolver. Sabe? A sua forma de ver, o afeto vai te trazer essa cura. O afeto, quando você chega em casa, você tá querendo quebrar tudo, mas você tem um abraço, um colo pra deitar, nem que seja pra você gritar horrores, mas você tem um colo, alguém ali, ó, pra te dar um suporte. O afeto cura. E eu sei disso porque eu fui curada pelo afeto. Então, eu acho muito importante contar isso pras pessoas. A gente tá tão preocupado em ganhar dinheiro, sobreviver, que a gente não tá pensando no afeto, na saúde mental, na saúde emocional da gente, enquanto forma de se manter vivo, sabe? Então, a primeira parte do álbum é só sobre afeto, porque eu descobri que esse quentinho no coração é aquela chama que não deixa a gente morrer. É o que bota o brilho no nosso olho pra acordar todo dia e tentar fazer diferente, tentar fazer melhor. Então, depois que eu descobri isso, eu resolvi que eu queria contar pra todo mundo. Fiz a primeira parte do álbum falando só de amor. Ok, com esta bonita ideia, esperando que o afeto salve o Galveias, acabamos. É isso, o afeto vai salvar. Eu acho que o afeto salva a gente, e a gente saudável, a gente consegue salvar mais gente, mais coisas, mais situações. O afeto cura, sim. Que o amor próprio seja presente na minha vida. Que a caminhada seja muito mais bonita pra andar. Paciência, temperança, cuidado, afeto, resiliência pra manter as andanças. E que Exu me leve por todos os caminhos que façam com que esse reencontro comigo mesmo seja constante.